Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje, 27 de novembro de 2018, terça-feira, exatamente 9 horas e 50 minutos. A nossa mensagem hoje ela está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. A multidão de gentios que vieram da grande tribulação. O próprio texto já está dizendo: os crentes da grande tribulação. O texto começa dizendo: depois destas coisas. Que coisa? Depois do assinalamento dos 144 mil judeus que irão pregar o evangelho do reino. Apocalipse 7, versículo de número 4. São 144 mil judeus que Deus levanta após o arrebatamento da igreja, que é a colheita das primícias. O arrebatamento ele é a colheita da cevada, conforme os estudos do pastor Lamartine Pozzella, né? Então Jesus ele arrebata a cevada. E aí Deus levanta, logo após o arrebatamento da cevada, que representa a igreja pré-tribulacionista, Deus levanta 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino. Mateus 24, 14. Então a mensagem dos 144 mil é o seguinte: durante a grande tribulação eles vão pregar dizendo que o reino vai ser implantado, ou seja, Jesus volta na segunda vinda, e ele implanta o reino de paz milenial. Então, como consequência deste evangelismo em massa dos 144 mil judeus durante a grande tribulação, então uma grande multidão de gentios se converte. Muitos gentios vão se converter. Outros que vão perder o arrebatamento, eles vão lembrar das mensagens, vai lembrar daquele parente que avisou sobre o arrebatamento, ele não deu crédito, aí vai se converter. Então esse segundo grupo aqui é a colheita do trigo. O trigo ele precisa de passar pelo tribulon, ou seja, os crentes da grande tribulação. Então, para nós entendermos escatologia, nós temos que entender a lei das primícias. A segunda colheita agora é a do trigo, conforme o pastor Lamartine Pozzella ele explica nos seus vídeos. E a colheita da uva é os judeus lá no final da grande tribulação, no Armagedon. Então a segunda colheita aqui é a colheita do trigo. O trigo tem casca dura e precisa de ser trabalhado. Então é os crentes da grande tribulação que tem casca dura, que não estão preparados para o arrebatamento, vão ficar aqui na grande tribulação. Então o Apocalipse 7, 9 diz assim: depois dessas coisas. Então está tendo uma sequência de visão aqui. Depois da marcação, do assinalamento dos 144 mil judeus. Como resultado do evangelismo dos 144 mil judeus, converteu-se uma grande multidão. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com pão nas suas mãos. Então João, ele tem uma visão antecipada, porque aqui na verdade está começando a grande tribulação, ele está tendo uma visão antecipada de pessoas que vão ser salvas durante a grande tribulação. O fato dessas pessoas estar diante do trono e perante o Cordeiro não significa que essas pessoas foram arrebatadas literalmente e estão na glória, porque não haverá um segundo arrebatamento durante a grande tribulação, como algumas pessoas ensinam. Só haverá um arrebatamento da igreja. Durante a grande tribulação haverá sim o arrebatamento dos 144 mil judeus e também das duas testemunhas, mas não da igreja. Esses crentes aqui, eles não vão ser arrebatados, eles vão ressuscitar no final da grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Eles ressuscitam com corpos normais e entram para povoar o milênio.
Eles são convidados a povoar o milênio. O noivo judeu, ele fazia isso, ele levava a noiva, ou seja, Jesus leva a igreja, depois ele volta com a igreja. O noivo judeu voltava com a noiva e apresentava aos seus convidados. Então Jesus volta com a sua igreja no Monte das Oliveiras e ele apresenta a sua noiva, a sua rainha, aos convidados do milênio. Quem são os convidados do milênio? Os crentes da grande tribulação que morreram, que não aceitaram a marca da besta, e os judeus. Então está muito simples isso aqui. Então essa multidão, no versículo 10, diz assim: clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostaram-se diante do trono sobre seus ossos e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graça e honra e poder e força a nosso Deus para todos sempre. E um dos anciões, tá vendo aqui? Versículo 13, me falou, esse ancião, ele é um dos representantes da igreja arrebatada. Os 24 anciões representam a igreja arrebatada. E um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então eles tiveram uma visão dos mártires. O fato deles ver esses mártires na glória não significa que eles foram arrebatados. Eles estão tendo uma visão da eternidade. Ou seja, todos que morreram por amor a Jesus, que não aceitaram a marca da besta, irão participar do milênio e da eternidade. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Então são os mártires da grande tribulação. Os que morreram durante a grande tribulação, ou seja, a colheita do trigo, que vão ser moídos no tribulon. Isso aqui não é a igreja. Não é a igreja que vai ser arrebatada. Aqui é a segunda lei da primícia, é a colheita do trigo. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, preste atenção, meu amado irmão, meu amado ouvinte, porque nós temos que prestar atenção nos detalhes nas Escrituras. Por isso estão diante do trono. Onde vai ser o trono? O trono de Deus, ele é no céu e é também na terra. Na hora que Jesus voltar para estabelecer o milênio, ele vai fazer o julgamento das nações. Por isso estão diante do trono de Deus. E o serve de dia e de noite no seu templo. No seu templo. Que templo é esse? É o templo do milênio. Então essas pessoas aqui, que morreram na grande tribulação, elas vão servir a Deus no templo do milênio. Aqui não está dizendo que elas foram arrebatadas. Então não existe esse segundo arrebatamento aqui, não. Não existe isso. A igreja só tem um arrebatamento da igreja. É só o arrebatamento pré-tribulacionista. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu templo. Ou seja, o templo do milênio. Essas pessoas que morreram na grande tribulação, elas vão ressuscitar, né? Nós temos que prestar atenção nesse detalhe aqui, no seu templo. Que templo? O templo do milênio. Então essas pessoas que morreram na grande tribulação, elas ressuscitam no final da grande tribulação, conforme Apocalipse 20, versículo 4. Os crentes que morreram durante a grande tribulação, que foram perseguidos pela besta, que não aceitaram a marca da besta, eles serão degolados pela besta, conforme o 5º selo, né, do Apocalipse. Mas no final da grande tribulação, eles ressuscitam com corpos normais. E a hora que Jesus desce no Monte das Oliveiras, ele ressuscita esse pessoal com corpos normais. E os que estiverem vivos, se tiver alguns crentes vivos, porque provavelmente vai ter, eles serão convidados a entrar no milênio. Não quer dizer que eles estão na glória, que eles foram arrebatados. Não existe esse segundo arrebatamento, meus irmãos, durante a grande tribulação. Para a igreja, não. Existe o arrebatamento das 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11 e dos 144 mil judeus. Aí sim, mas arrebatamento para a igreja não existe segundo arrebatamento.
Por isso estão, versículo 15 mais uma vez, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, no templo do milênio. Porque eles vão povoar o milênio. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Jesus vai estar assentado no trono do milênio, no reino de paz milenial. Então o que João viu, essa multidão que João viu, essa visão antecipada, João viu uma multidão, João viu antecipadamente, porque aqui está iniciando o Apocalipse, né? Aqui está iniciando a grande tribulação, né? Que é o capítulo 7. Então o que é que João vê aqui? Ele vê João tem uma visão antecipada dos mártires que morreram na grande tribulação e que vão reinar com Cristo no milênio. Simplesmente isso. É simples assim de você entender. Não que esta multidão está no céu. Ele está tendo uma visão antecipada desses crentes que vão reinar com Cristo no milênio. É simples de entender isso. O versículo 16 diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele lhes servirá de guia para os fontes vivas das águas, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então é muito simples, meus amados irmãos, de nós entendermos. Essa segunda multidão de Apocalipse 7, versículo 14, é a colheita do trigo. É a lei da primícia, é a segunda colheita, que é os crentes da tribulação, é os crentes do tribulon, que vão reinar com Cristo no milênio. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender o Apocalipse. Não é fácil ensinar em Apocalipse, não é fácil, não é tão simples assim como muita gente pensa, né? Mas nós temos que entender a lei das primícias. Se nós queremos entender a escatologia de uma forma correta, nós temos que entender a lei das primícias, nós temos que entender Israel, nós temos que entender a figueira, nós temos que entender o casamento judaico, os costumes judaicos, nós temos que entender as expressões idiomáticas, né, dentro da Bíblia. Tudo isso nós temos que entender se nós queremos entender realmente a escatologia de uma forma correta. Então as pessoas confundem essa multidão aí de Apocalipse 7, versículo 14, achando que é a igreja. Não é a igreja. Essa multidão aí são gentios que vão se converter durante a grande tribulação. É lógico que a igreja apostata também, ela faz parte desse grupo aí, porque muitos que são apostatas hoje, que vão perder o arrebatamento, eles vão cair a ficha na grande tribulação e eles vão se converter, eles vão se arrepender e eles vão fazer parte desses crentes do tribulon aí. Mas eles não são a noiva, eles não é a noiva, eles são convidados para povoar o milênio, é diferente. A noiva de Cristo, ela vai receber um corpo glorificado, exatamente porque ela vai até o céu. Ela vai participar de 7 anos no céu, a igreja estará no céu 7 anos. Ela não vai ficar permanente lá no céu, ela vai estar lá 7 anos, depois ela volta para a terra. Então, para ir no céu, tem que receber um corpo glorificado. É por isso que existe o arrebatamento e a transformação, porque esse corpo, carne, sangue, não é do reino de Deus. Mas esses crentes do tribulon, que vão ser moídos pelo anticristo, eles não vão para o céu. Eles vão reinar com Cristo no milênio. Então eles não vão entrar no céu, então eles não precisam de corpo glorificado. E é justamente eles que vão povoar o milênio. Vão ter relações sexuais, as mulheres, os homens, judeus também. Então esses vão povoar o milênio. Então a visão pré-tribulacionista é a única visão que permite um milênio literal. Ela permite um milênio literal, que é a interpretação correta das escrituras. O milênio, ele é literal, meus irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.